Obrigado. Esperar um minuto já é boa tarde a todos, né? Meio-dia. Eu queria dizer da minha grande satisfação, e não é aqui protocolar só, é de coração, a grande satisfação de retornar ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Eu tenho aqui, não só na mesa, também na plateia, mas principalmente na mesa, amigos de 2, 3 décadas em que trabalharam comigo, acompanharam a minha carreira, eu acompanhei a deles, o presidente Cine Beraldo, que foi secretário comigo em uma das composições do governo, eu fui secretário, o presidente Beraldo era presidente da Assembleia, recordávamos aqui há 21 anos atrás, então é uma grande satisfação, presidente Beraldo, retornar aqui. O vice-presidente, o conselheiro Renato Martins Costa, quando eu ingressei no Ministério Público, em 1991, o vice-presidente Renato Martins Costa era presidente da Associação Paulista do Ministério Público, foi quem nos recepcionou no Ministério Público. Então, são grandes amigos que revejo, o conselheiro Antônio Roque Cittadini, corintiano como eu, sofremos juntos a desclassificação pelo Fortaleza essa semana, mas ao mesmo tempo comemoramos ontem a classificação do Boca Juniors, nosso segundo time do coração. Cumprimento também a conselheira Cristiana de Castro Moraes, o conselheiro Dimas Ramalho, meu ex-colega também de Ministério Público do Estado de São Paulo, amigo de longa data, a procuradora-geral do Estado, a Inês. Cumprimento o presidente do IBR, conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, espero que não se torça por Fortaleza, pelo Ceará, faz bem, o Edilberto Pontes. O presidente da Tricom e conselheiro do Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul, conselheiro César Miola. Também cumprimento aqui todo o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, em nome da sua Procuradora-Geral, doutora Letícia, presente. Um outro amigo e colega, mais de 30 anos, do Ministério Público do Estado de São Paulo, deputado federal Carlos Sampaio. Também quero cumprimentar todos os palestrantes e os participantes, na pessoa do amigo, meu colega de São Francisco, da Universidade de São Paulo, o professor Fernando Scaff. Cumprimentar os senhores, as senhoras, e agradecer a possibilidade de poder encerrar aqui com algumas reflexões o segundo Congresso Internacional de Direito Financeiro e Cidadania. Num dia especial, que é um dia após a Constituição Federal ter completado 35 anos. No Brasil, 35 anos de vigência e eficácia de uma Constituição Federal é uma novidade. É uma novidade porque é a primeira Constituição Federal republicana que realmente tem efetividade e eficácia por 35 anos. Em que pese, do ponto de vista formal, não ser a Constituição republicana mais duradoura, a de 1891 é a mais duradoura, mas a de 1891, do ponto de vista material, de efetividade, de aplicabilidade, ela não durou 35 anos. Basta lembrar que ela já começou sem aplicabilidade, porque o Brasil vivia em estado de sítio, primeiro o Marechal Deodoro, depois o Marechal Floriano Peixoto. E a Constituição de 1988, ela possibilitou esse crescimento institucional brasileiro, com todos os problemas, com todas as intranquilidades, mas nós podemos garantir com certeza que o Brasil, nesses 35 anos, após a promulgação da Constituição, em 5 de outubro de 1988, o Brasil vive o maior período de estabilidade democrática da sua história republicana.
E quando se afirma que é o maior período de estabilidade democrática, isso não significa que seja, ou um período de estabilidade democrática precise ser um período de tranquilidade. Às vezes as pessoas confundem estabilidade democrática com necessariamente um período de tranquilidade. O que garante a estabilidade democrática não é a tranquilidade, são os mecanismos e a eficácia dos mecanismos garantidores da democracia e do Estado de Direito. E nesses 35 anos, o Brasil talvez seja das maiores democracias a que mais sofreu ataques e teve problemas e superou esses problemas em virtude do fortalecimento que a Constituição deu às suas instituições. Isso é muito importante, porque o legislador constituinte, em 1988, ele fez uma aposta. Ele fez uma aposta no fortalecimento das instituições. Diferentemente das outras constituições, desde a primeira republicana, que é a nossa segunda Constituição, o legislador, em 88, ele olhou para trás e, de forma humilde e sábia, ele se perguntou por que que o Brasil republicano, que adotou a tripartição de poderes com presidencialismo, modelo norte-americano, por que o Brasil não deu certo do ponto de vista institucional, do ponto de vista de respeito à democracia, do ponto de vista de respeito ao Estado de Direito? De resto, isso vale, essa pergunta vale, e à época também valia, para toda a América Latina. Toda a América Latina copiou o sistema, com uma alteração ou outra, mas o sistema presidencial com tripartição de poderes dos Estados Unidos. E por que toda a América Latina, inclusive o Brasil, não conseguiram uma estabilidade democrática, se formalmente a estrutura do Estado e dos poderes era idêntica? Nós, como eu acabei de dizer, iniciamos a República em estado de sítio. Tivemos logo problemas de democracia até 1930. Nós não tínhamos, vamos dizer assim, as eleições mais livres e honestas. De 30 a 45 tivemos a ditadura Vargas. Depois de 45 até 64, nenhum presidente eleito conseguiu tomar posse sem apoio de uma ala das Forças Armadas, principalmente do Exército, ou seja, tinha que ser tutelado. Em 64, tivemos mais 21 anos de regime de exceção, com golpe de Estado, com golpe militar. E se nós formos olhar, a Constituição de 1891, a de 34, a de 37 não conta, né, mas a de 46, a de 67, todas elas previam sistema presidencial com tripartição de poderes. E quando o legislador constituinte, em 1988, fez essa indagação, ele mesmo respondeu e percebeu que, por características culturais, históricas do Brasil, o legislativo sozinho não conseguia frear, não conseguia estabelecer o sistema de freios e contrapesos em relação ao executivo. Um executivo na América Latina toda e no Brasil hipertrofiado, um executivo muito ligado a militares, um executivo com a ideia de autoritarismo. Não teve um país na América Latina que não sofreu um golpe, um estado de exceção durante todo esse período.
diagnosticado, e vejam, eu sempre elogio o Congresso Nacional nesse aspecto, o Congresso Constituinte, porque diagnosticou que eles próprios, o Congresso Nacional, na forma como vinha atuando, não fazia os necessários freios e contrapesos. E essa sabedoria se transformou também, ou a essa sabedoria se somou a humildade de olhar para o terceiro ramo de governo, o judiciário. E, depois de muito tempo, o legislador constituinte brasileiro fez o que em 1787, na Constituição norte-americana, os chamados pais fundadores dos Estados Unidos fizeram. Pela primeira vez na história, trouxeram o ramo judiciário como o ramo de poder. Trouxeram o judiciário, na linguagem de John Jay, um dos pais fundadores e o primeiro presidente da Suprema Corte norte-americana, tinha sido governador de Nova York, colocaram o judiciário como órgão de mesma dignidade dos demais poderes. Dignidade no sentido de independência, de autonomia. Trouxeram o judiciário lá nos Estados Unidos em 1787 e o Brasil em 1988, trouxeram o judiciário efetivamente para o sistema de freios e contrapesos. Essa foi a grande sacada, diríamos assim, do legislador constituinte de 88. Só que ele fez mais, até pelas nossas características próprias brasileiras. Ao trazer o judiciário, ele trouxe e fortaleceu todo o ramo justiça. Houve uma institucionalização da justiça. Veja, é importante fazer aqui um parênteses, não significa, quando se diz isso, que antes de 88 não existisse justiça, que antes de 88 o Poder Judiciário e todos os órgãos que envolviam o sistema de justiça não atuassem, mas a independência, a autonomia era outra. Aqueles um pouco mais antigos experientes sabem que até 88 a promoção de juiz e promotor, por exemplo, tinha que bater no secretário de Justiça. Era a lista tríplice, tinha que ir lá, com o pires na mão, pedir a promoção. Não havia autonomia financeira, autonomia administrativa era extremamente reduzida, e a partir de 88 isso se consagrou, com fortalecimento não só do Poder Judiciário, mas de todos aqueles que acessam o Poder Judiciário, Ministério Público, a Defensoria Pública, a Advocacia Pública, e que pese não fazer parte estruturalmente do Poder Judiciário, o fortalecimento dos tribunais de contas. Houve um fortalecimento institucional daqueles órgãos de Estado. Só por isso a Constituição de 88 deve ser sempre comemorada. Apostou não no personalismo, apostou no fortalecimento das instituições de Estado. Aquelas instituições que têm como dever, independentemente do governo de plantão, têm como dever defender o Estado. Do ponto de vista também de defesa do Estado, de um lado, fortaleceu as instituições, principalmente o Poder Judiciário, e do outro lado, a Constituição trouxe um rol de direitos e garantias fundamentais em que não há paralelo no restante do mundo. Se nós compararmos, talvez a Constituição portuguesa chegue um pouco perto, mas só o artigo 5º da Constituição brasileira já é uma Constituição dentro da Constituição.
é o rol de direitos e garantias fundamentais. Mas ainda temos o artigo 6º, 7º, direitos sociais. O Brasil trouxe uma proclamação de direitos não só do indivíduo, mas trouxe uma outra declaração de direitos do administrado perante o administrador. Isso realmente não tem paralelo no resto do mundo, que é o artigo 37. O brasileiro, a brasileira, além de ser protegidos como indivíduo perante o Estado, o poder do Estado, pelo artigo 5º, passaram a ser protegidos como administrados perante o administrador, o artigo 37. Não por outro motivo, é o 2º maior artigo da Constituição, após o artigo 5º. Ou seja, o legislador constituinte quis fortalecer as instituições, definir os direitos fundamentais do indivíduo e do administrado, para que essas instituições de Estado garantissem o indivíduo na sua condição como cidadão, mas também na sua condição como administrado. E, obviamente, que isso foi prevendo e tentando antecipar qualquer tipo de arrobo autoritário que pudesse surgir no Brasil. Isso foi profilático, porque você não muda, infelizmente, você não muda a cultura, a tradição, mesmo que sejam, de um ponto de vista, às vezes, sejam ruins tradições de um povo, somente com a Constituição. Você, a partir da Constituição, tem que gerar a educação, uma educação de cidadania, para que isso seja possível. Mas esse arcabouço normativo trazido pela Constituição de 1988 permitiu esses 35 anos com estabilidade, mesmo com vários problemas que surgiram. O Brasil superou, nesses 35 anos, o Brasil superou uma hiperinflação. Tem gente que, os mais novos aqui na plateia, nem sabem o que é uma hiperinflação. É difícil, por exemplo, é difícil explicar para os meus filhos o que é uma hiperinflação. O que é as pessoas fazerem fila no supermercado para comprar de manhã, porque à tarde já era muito mais caro. Que o funcionário mais importante do supermercado era aquele que agora nem tem mais, porque é código de barra, né? Que passava a maquininha e o preço ia subindo. Às vezes a pessoa estava na fila e o preço subia. A fila. O Brasil superou isso, com estabilidade democrática garantida pela Constituição. O Brasil, após esse grande feito de superar a inflação, o Brasil conseguiu trazer, com planos sociais, 30 milhões de brasileiros tirados da linha abaixo da fome, com estabilidade democrática. O Brasil superou 2 impeachments. Um de um presidente à direita e outro de uma presidente à esquerda, sem sair das regras do jogo. Se nós somarmos nesses 2 procedimentos por crime de responsabilidade do ex-presidente Collor e da ex-presidente Dilma, se nós somarmos os mandados de segurança no Supremo Tribunal Federal, são mais de 100. Ou seja, todos os partidos de esquerda, partidos de direita, jogaram a regra do jogo constitucional, as impugnações perante o Supremo Tribunal Federal. Nos 2 casos, os presidentes foram afastados. Um dos casos, o presidente renunciou dias antes, mas nos 2 casos, esse procedimento gerou afastamento. Os vices assumiram, governaram e nós tivemos eleições subsequentes. Isso é prova de maturidade política. Isso é prova
de maturidade democrática. Não houve necessidade de nenhuma medida de exceção. Não houve interrupção no Estado de Direito. E nós, recentemente, o Brasil sofreu ataques à democracia. Não só o Brasil. É isso. A fórmula de ataque à democracia que surgiu na extrema-direita norte-americana e foi aplicada primeiro na Hungria, Polônia, Turquia, a tentativa na Itália, na Espanha, em outros países da América Latina e no Brasil, e as instituições brasileiras souberam responder. E tivemos eleições, tivemos posse, tivemos o dia 8, e estamos aqui no dia 6 de outubro, na democracia e no Estado de Direito. Graças ao fortalecimento institucional que foi realizado em 5 de outubro e esse crescimento institucional de órgãos de Estado, não órgãos de governo. Obviamente, isso não significa dizer que seja a Constituição, sejam os órgãos ou os poderes, são perfeitos e nunca erraram ou não erram. Erraram, erramos, erram, nós também erramos e continuaremos a errar, eventualmente, porque a Constituição foi feita por seres humanos, os órgãos são compostos por seres humanos e todos erram. Mas nesse sistema de freios e contrapesos, a ideia é exatamente que haja correção dos erros. Visto, e isso é muito importante, visto que a Constituição garantiu esse fortalecimento institucional, surgiu uma nova forma de ataque à democracia nos Estados constitucionais. Estados constitucionais europeus, os Estados Unidos e o Brasil. Uma fórmula nova, que é o ataque por dentro. O ataque institucional tentando levar em conta as regras institucionais e utilizando um novo mecanismo, o mecanismo das redes sociais. Isso não é sem padrão, isso não é alguém acordou um dia e falou, vamos começar a tuitar ou postar alguma coisa. Isso foi estudado. Isso é muito mais complexo e profundo do que a maioria acha. Por isso que o mundo todo hoje, União Europeia, Estados Unidos, Canadá, Austrália, todos os países que sofreram com isso querem regulamentar a questão de redes sociais. Porque determinado grupo percebeu que poderia instrumentalizar as redes sociais para atacar a cidadania por dentro. Como fazer isso? As redes sociais, todos aqui se recordam, a grande estreia massiva das redes sociais foi nas primaveras árabes, primaveras da liberdade, a utilização das redes sociais para garantir um direito de reunião, a liberdade de expressão contra países que não tinham democracia, não permitiam reuniões, não permitiam manifestações. Quando isso ocorreu, esse grupo ligado à extrema-direita nos Estados Unidos percebeu que esse instrumento precisava ser capturado. E, a partir disso, começaram inúmeros estudos via algoritmos. Então, algo que simplifica, porque todo mundo já ouviu isso, ou mesmo falou, você quer comprar um carro vermelho, uma blusa vermelha. Daí você consulta lá, vai no Google.
você nunca mais na vida vai deixar de receber e-mail, zap, notícias de coisa vermelha. Só que aí você esqueceu que você consultou. E aí você fala para alguém, eu acho que estão ouvindo o meu celular porque eu falei que eu queria comprar um carro vermelho. Você só esqueceu o detalhe que você consultou uma vez. Consultou uma vez, esquece. Os algoritmos direcionam tudo aquilo para você. É automático. Só que isso não é só para ganhar o consumidor. Isso começou a ser feito para ganhar o eleitor, para transformar o eleitor em massa de manobra, para transformar o eleitor, lamentavelmente, num fanático político. Foi assim que começou o jogo dos algoritmos. Então, aquela pessoa que consulta algo, que lê, que se interessa por determinado ponto, essa pessoa passa a ser bombardeada por aquelas notícias que ela se interessa, só que com viés que interessam quem está bombardeando. Esse é o grande problema. É uma verdadeira lavagem cerebral. Então, o algoritmo percebe o viés de interesse seu e, a partir disso, ele induz informações. Aqui, o ataque à democracia, o que nos interessa são informações políticas, vai induzindo, coloca uma série de informações, começa uma série de informações verdadeiras que constrói uma narrativa e uma conclusão falsa. Esse é outro grande... Deve-se reconhecer a competência disso. É algo competente, porque começa a juntar informações verdadeiras, mas numa história falsa e chega a conclusões falsas, ligando a pessoas que não têm nenhuma relação com essas notícias ou informações, e se cria uma narrativa. E vão se criando aquelas bolhas. E essas bolhas vão sendo alimentadas. E essas bolhas vão sendo conquistadas. Essas bolhas vão sendo fanatizadas. E aí surge, como surgiu no mundo todo, o retorno do discurso de ódio. Quem não concorda comigo não é mais meu adversário. Quem não concorda comigo passou a ser meu inimigo. Um inimigo a ser abatido. É um inimigo a ser extirpado. Então foi toda uma construção via algoritmos. A mesma construção que faz com que as pessoas consumam muito mais do que tem a chance de pagar, porque vão explorando o que a pessoa... Então a pessoa consulta, promoções, isso, aquilo. Isso foi levado e mais estudado do ponto de vista político, para conquistar e transformar eleitores em fanáticos seguidores. Só que, vamos dizer assim, para o grande finale dessa armação toda antidemocrática, haviam 3 obstáculos. Você tem 3 obstáculos. Porque você não consegue, de uma hora para outra, você também não vai conseguir que a maioria total seja transformada de eleitores em seguidores fanáticos para você ganhar no voto. Então você tem que descredibilizar alguns pontos, alguns pilares da democracia para chegar mais rápido ao seu intento. O primeiro pilar da democracia que você precisa desestabilizar é a imprensa. A mídia tradicional, a imprensa livre, que é um pilar da democracia, que garante, no dizer de Holmes, né, o mercado livre de ideias.
Porque a mídia percebeu isso e começa a se insurgir contra as redes sociais, contra as notícias falsas. E em que pese, obviamente, a mídia tradicional não ter o poder e influência que tinha 20, 30 anos atrás, mas ainda tem um grande poder e uma grande influência. Então precisa haver uma descredibilização da mídia. Então, começa a se ofender jornalistas, começa a se ofender meios de comunicação, mas isso não adianta. Então, qual o avanço? E volto a dizer aqui, e por isso que quando o ataque à democracia é construído com competência, é muito mais difícil você combater. Ao invés de só atacar, vamos transformar as nossas fake news, as nossas notícias fraudulentas, vamos transformá-las em notícias do mesmo patamar da mídia. Então as pessoas não vão saber o que é verdade e o que é mentira, porque vão dar a mesma credibilidade porque sai num influencer que tem 30 milhões de seguidores ou que sai no Jornal Nacional. Vamos equilibrar. E passaram a surgir os especialistas em tudo. Eu sempre brinco. A pessoa põe um terno e gravata, põe aqueles livros atrás, que é um fake. Às vezes a pessoa mexe a cabeça e o livro entra, né? É uma das coisas mais ridículas que tem. E coloca lá a plaquinha, doutor, professor. Uns que são piores ainda, coloca especialista. Ele se autodenomina especialista. E fala desde jogo de futebol até a guerra da Ucrânia. Entende de tudo, mas sempre com fake news. Só que isso vai reverberando e tem amplitude igual à grande mídia. E as notícias vão se confundindo, porque a mídia tradicional também usa as redes sociais com notícias, e as pessoas já não sabem mais o link de quem que é ou não é. Eu duvido que alguém aqui não tenha uma pessoa da família que tenha perguntado, é verdade isso? Eu tenho uma tia, porque vai aquelas pílulas de sabedoria, né? Chega da UOL, chega do G1 e chega do especialista Lawrence, né? E ninguém vê de onde chega. E a pessoa vai abrindo. E uma era, já foi uns anos que ainda, uns 3, 4, até mais, anos que a Venezuela já havia invadido o Acre, o Brasil, e estava marchando tal, e um especialista falando que isso é o comunismo, que é impressionante como o comunismo dá ibope, né? 99% das pessoas que falam nem sabem o que é comunismo. 1% que sabe que não existe mais comunismo. A China é comunista, né? É mais capitalista que nós. O Putin é o rei do comunismo. Mas você fala em comunismo, principalmente pessoas mais velhas, você fala em comunismo, é um negócio... Por que você é contra não sei o quê? Porque vão instalar o comunismo no Brasil. Só que as pessoas passaram a acreditar. Então, está invadindo o Brasil. Não importa que nenhuma televisão dê isso, mas as pessoas passaram a assistir menos televisão. As pessoas... E vejam, por que a influência, isso é outra coisa estudada nesse ataque à democracia, por que a influência maior das redes sociais começou com a classe média? Porque foram diminuindo de assistir muita televisão para notícias, e fica no... As classes economicamente abaixo continuaram a ouvir muito rádio. O rádio voltou a ter um valor para a democracia gigantesco. Porque o rádio continua, a pessoa deixa o rádio ligado. E está lá trabalhando, geralmente trabalho manual que não dá para ficar. É a classe média, os advogados, né? Cada 2 petições, né? Os juízes, promotores, cada 2 petições, 3 zap.
isso também vai ter que ser um dia estudado, o quanto caiu a produtividade no mundo por causa das redes sociais, né? Se tirar um ano celular de todo mundo, o Brasil vai virar país de primeiro mundo, né? Porque todo mundo... Não, estou trabalhando. Estou trabalhando e você vê aquele sorriso, não tem nada a ver com trabalho, né? Mas voltando ao que interessa, esse primeiro ataque, esse ataque ao primeiro pilar da democracia deu muito certo. Porque fez com que grupos de pessoas tenham verdadeiros ódio em relação a alguns jornalistas, alguns programas, algumas redes de televisão. Eu não estou dizendo que a rede de televisão é boa, que o jornalista é bom, mas passou a ter um ódio. As pessoas passaram a ter ódio visceral disso. Olha, conquistamos, ou pelo menos equilibramos, os meios de comunicação. A pessoa não sabe mais o que é notícia verdadeira e o que é notícia fraudulenta. Vamos bombardear, no mínimo fica a dúvida. Agora, vamos escolher, já que conseguimos isso, vamos escolher qual o ataque. Não vamos atacar a democracia. Porque atacar a democracia não dá mais ibope. Não dá, vamos fechar o Congresso, vamos dar um golpe. Não. Vamos ser os grandes isso no mundo todo. Vamos ser os grandes defensores da democracia, da liberdade. Não por outra coisa, se passou a defender a liberdade sem limites. A liberdade de se fazer o que quiser. E vamos atacar um instrumento que garante a democracia. E é o segundo pilar, grande pilar das democracias ocidentais. As eleições. De tempos em tempos, o povo é chamado para escolher seus representantes. Não vamos atacar a eleição, não vamos falar que não pode ter eleição. Porque isso pega mal. Vamos falar que nós não somos democratas. Vamos dizer que as eleições são fraudadas. Que o instrumento do escrutínio popular, que é o voto, é fraudado. Não importa como seja esse instrumento. Nos Estados Unidos, se atacou o quê? O voto por carta. Aqui no Brasil é muito estranho a gente pensar em voto por carta. Imagina o que ia ter de carta rodando por aí, né? Ao invés dos 156 milhões de eleitores, nós íamos ter 1.483 milhões de cartas chegando. Mas nos Estados Unidos é uma instituição nacional, porque foi consagrado para possibilitar a eleição durante a Guerra de Secessão, para garantir a eleição e aí a reeleição do presidente Lincoln. E é um crime gravíssimo fraudar esse voto. Só que, tradicionalmente, quem mais vota por carta são os democratas e não os republicanos. E nos Estados Unidos, como é um bipartidarismo, é muito fácil ver isso, porque vê de onde vem as cartas. Você não sabe quem votou, mas sabe que daquele local mais votos são democratas ou mais votos são republicanos. Então lá se atacou o quê? Se atacou o voto por carta. São fraudáveis, houve fraude. No Brasil se atacou a urna eletrônica. Se o voto aqui fosse no papel, ia atacar o papel. Tem que ser urna eletrônica. Se o voto fosse por sinal de fumaça, iam atacar sinal de fumaça. Só que como ganhou, em grande parte da população, credibilidade isso? Nós temos que entender, por isso que eu faço essa sequência, toda essa sequência. Só foi possível atingir grande parte da população com essa informação porque a primeira etapa estava feita. A primeira etapa de confundir o que é mídia séria com o que é fake news. E a partir disso, nas eleições de 14, isso começou muito devagar. Na de 18, isso se ampliou.
Vídeos. O vídeo dava vontade de chorar, de ver o vídeo tão ruim que era feito o negocinho do início. Você aperta um número e sai outro. Quem aqui não tem um amigo que falou isso? Não, ó, eu apertei. Daí você fala, mas foi você mesmo? Ele fala, não fui eu. Foi um amigo do amigo do amigo, tal, e é o mesmo vídeo sempre. E passou a se repetir isso, mesmo sem uma. Veja, não é que uma, duas, três, algumas provas, algumas urnas foram fraudadas, sem uma prova. O trabalho foi tão bem feito de convencimento que, sem ter uma única prova, pessoas, inúmeras pessoas que sempre foram eleitas e ganharam eleições, convenciam os outros. A mesma eleição que eu ganhei foi fraudada. Mas você não ganhou? Mas eu ganharia muito melhor. Veja, a gente ri, mas é trágico. Porque foram acreditando. Eu vou contar uma história pessoal aqui sem... Eu sou sócio de um clube e vou votar nas eleições do clube. E aí, na eleição, eu sou sócio de um clube que tem muita gente que acredita em ET, cantando nacional para o pneu, e acredita em fraude às urnas. Mas a gente tem que conviver. E aí fui votar e fui abordado por uns candidatos. Mas daí, na hora de pedir voto, o candidato pede. Daí eu, numa rodinha, eu perguntei, Beraldo, o sistema aqui no clube é urna eletrônica, né? Que empresa é? Sei lá, a gente contrata uma empresa. Você acredita nesse sistema de urna? Nesse eu acredito. Eu falei, por quê? Porque é do clube. Eu falei, e no do TSE? Não, TSE não. Por que no do TSE não? Porque é tudo feito para o PT ganhar, né? Eu falei, mas como que perdeu a última? Deu errado. É um negócio impressionante. Ou seja, aí é uma dupla ofensa ao TSE. É a ofensa do TSE querer fraudar e ser incompetente e não conseguir. Não é? O TSE quis, mas é tão ruim que nem querendo conseguiu. Então, mas isso foi vencendo e as pessoas vão repetindo. Agora, as pessoas repetem, e isso é o bom, na verdade, mas também não acreditam tanto. E a prova é que não aumentou nada a abstenção da eleição do ano que vem. Vocês concordam que quem realmente acha que o sistema é fraudado não vai votar? Se não vai adiantar nada eu votar. Para que eu vou? Então, as pessoas repetem, isso cria aquele clima, mas no final as pessoas foram e votaram. O que mostra é que, no fundo, a lavagem cerebral tem um limite também. Tem um limite do ridículo. A pessoa também não quer se sentir tão ridícula. Porque é só perguntar, me apresente uma prova. Mas se atacou massivamente esse segundo pilar da democracia. E aí precisava atacar, para dar certo, o terceiro pilar. E o terceiro pilar da democracia, nas democracias ocidentais, é o judiciário independente e autônomo. Na Polônia, se aprovou uma emenda constitucional diminuindo em 5 anos. Qualquer semelhança é mera coincidência, né? Em 5 anos, a idade dos membros da Corte Constitucional, e com isso se retirou metade da Corte, inclusive o presidente da Corte, que se recusou a sair, ficou no gabinete dele, e aí ele foi saído. As Forças Armadas entraram e retiraram ele com os móveis e tudo. Na Hungria se fez a mesma coisa, na Turquia se fez a mesma coisa. No Brasil se flertou com uma emenda semelhante ao ato institucional número 2, que aumentou de 11 para 16 os ministros do Supremo Tribunal Federal, porque
ao atacar o terceiro pilar da democracia, você tem 3 formas de ataque. Cooptação, que em muitos países isso é feito, então se faz a cooptação. Alemanha nazista, Itália fascista. Não houve necessidade de um ataque. Na verdade, houve a cooptação do judiciário. O judiciário, na sua maioria, já concordava com aquelas ideias, ganha algumas benesses, ganha aumento de salário, ganha isso, aquilo, está tudo certo. Então, a primeira é a cooptação. Segundo é a alteração. A alteração do número, principalmente, dos juízes de uma Suprema Corte. Só que, para isso, precisa de uma conjugação autoritária de 2 poderes, executivo e legislativo. E não houve no Brasil. O Congresso Nacional resistiu a essa alteração. E o terceiro é o confronto. E se não consegue a cooptação ou alteração, então os mesmos mecanismos que bombardearam a imprensa, os mesmos mecanismos que bombardearam um instrumento da democracia, que é o voto, e é no Brasil a urna eletrônica, vamos bombardear o judiciário, os membros do judiciário e a família dos membros do judiciário. Porque também quem entende do assunto sabe que atacar o judiciário só, jornalista entende muito bem disso, você falar de uma instituição fica um pouco etéreo. Você tem que personificar. Você tem que achar dentro da instituição um inimigo de carne e osso, porque aí você personifica. No caso, no Brasil, foi carne e osso e sem cabelo. Um preconceito. Então, você personifica. E aí você vai. Aí vai batendo, vai batendo. Porque da Ibope é novela, uma novela. Não existe novela em que o vilão é uma instituição. O vilão tem que ser uma pessoa. E aí os mesmos instrumentos. E por que não deu certo? Porque, na verdade, e aí eu volto ao começo da minha fala, e com isso eu encerro, porque, na verdade, a Constituição garantiu que isso não daria certo. Porque a Constituição deu todos os instrumentos para que as instituições, especialmente o Poder Judiciário, tivessem independência e autonomia para reagir a esses ataques. Com todos os erros que podem existir, como eu disse, em todas as instituições, no Poder Judiciário, no Supremo Tribunal Federal, porque as instituições são feitas por pessoas, mas a proteção constitucional aos órgãos, aos poderes, às instituições, permitiu que houvesse uma reação e a defesa da democracia. E o acerto do legislador constituinte de 1988 em apostar nesse fortalecimento. Se não tivesse ocorrido esse fortalecimento, e se nesses 35 anos nós não tivéssemos, enquanto sociedade e instituições, apostado, regado, no crescimento desse fortalecimento institucional, certamente o Brasil não teria resistido a esses ataques massivos. Mas resistiu, se fortaleceu e, vou dizer para vocês, porque encontro com várias delegações de todo o mundo. O Brasil deu um exemplo de democracia, o Brasil deu um exemplo de resiliência, o Brasil deu um exemplo de fortalecimento do Estado Democrático de Direito. Muito obrigado.